Olá, eu quero falar aqui um pouco do varejo em 2023 e das perspectivas para 2024. Nós tivemos mais um ano muito desafiador para o varejo, um ambiente com elevadas taxas de juros que tem um duplo efeito perverso, porque elas sufocam a demanda pela restrição e encarecimento do crédito para os consumidores e elas pressionam enormemente as despesas financeiras, o caixa das empresas de varejo e limitam muito sua capacidade de investimentos. Nós vamos ter mais um ano de crescimento moderado, que vem sendo a regra no varejo brasileiro desde que deixamos para trás a profunda e aguda crise de 2015 e 2016, mas com graduais melhoras no cenário que projetam possibilidades de melhora para 2024. Esse ano as empresas foram muito austeras, muito racionais e pragmáticas, com uma agenda muito orientada à otimização, a crescimento sustentável, a lucratividade e geração de caixa, com limitação obviamente nos investimentos e nas despesas, e isso não deve mudar no começo de 2024. Mas nós temos o mercado de trabalho evoluindo positivamente, e ao longo do ano tivemos novas e graduais quedas na taxa de desemprego, robusta geração de emprego formal, finalmente a renda média voltou aos patamares pré-pandemia e começa a dar sinais de elevação, e nós temos aí um ambiente de queda lenta e gradual dos juros, que são ainda o principal ofensor para uma recuperação mais robusta do varejo brasileiro. É preciso que haja uma desalavancagem dos consumidores, ou seja, que o nível de endividamento médio caia para que haja nova capacidade de contração de dívidas e de consumo baseado em crédito, e que obviamente os juros caiam para que as empresas tenham fôlego para voltarem a investir, para voltarem a conceder crédito, para voltarem a assumir riscos e para que o varejo possa voltar a crescer. Mas o 2024 tem tudo para ser um ano melhor do que foram os últimos 3 anos, tem tudo para ser um ano de aceleração moderada, não devemos ter uma explosão de consumo e crescimento, mas podemos ter um crescimento principalmente no segundo semestre, caso a curva de juros continue em queda. O varejo deve continuar muito racional e conservador na alocação de recursos, os orçamentos devem preservar caixa e limitar investimentos para que as empresas ainda possam fazer frente ao cenário de juros elevados e despesas financeiras muito elevadas. Mas em tudo isso há muitas agendas estruturantes e importantes avançando, como otimização em todos os processos-chave do varejo, busca por eficiência e produtividade, inteligência artificial começando a penetrar na agenda do varejo em resolução de problemas e em gatilhos que levam a grandes saltos de qualidade em processos decisórios, nos processos operacionais e na produtividade dos negócios. Temos claramente um olhar para arquitetura e otimização, um olhar para uma organização dos dados, dos cadastros e daquilo que viabiliza de fato agendas de personalização em escala, de CRM estruturadas e de orquestração dessa omnicanalidade que cresceu tanto durante a pandemia, mas que deixou rastros de ineficiências pelo caminho. Então, é possível olhar para 2024 com confiança, com otimismo moderado, mas certamente com a perspectiva de podermos ter um ano positivo para o varejo como um todo, com várias agendas estruturantes avançando e capacitando o varejo a buscar uma trajetória de crescimento sustentável com resultados. Um bom 2024 para o varejo brasileiro.